Você já sentiu, no silêncio da sua alma, que possui um dom, talvez tímido, talvez adormecido, que clama por ser compreendido, estimulado, amadurecido? Essa palestra que vamos abordar trata exatamente desse chamado, a mediunidade como porta, como tarefa, como missão para quem está iniciando. Antes de começar, peço para que você vire membro do canal e nos ajude a continuar divulgando essa mensagem de luz. Clique em Seja Membro e faça parte do grupo que tem acesso a vídeos especiais para membros e participa da nossa reunião mensal de debate sobre a doutrina espírita. Você está prestes a ouvir reflexões profundas sobre esse dom que muitos evitam reconhecer, que muitos se recusam a entender, mas que pode ser a chave para uma vivência mais intensa, mais útil, mais luz. Imagine que há dentro de você um alicerce que espera por firmeza, há uma orientação que pulsa para se revelar. Neste vídeo, Alberto Almeida nos guia por esse caminho, do reconhecimento à ação, da dúvida ao compromisso. Hoje, convido-o a abrir o coração, a olhar para si mesmo com sinceridade, e a se perguntar: estou pronto para despertar esse dom dentro de mim? Assista até o fim, inscreva-se e comente aqui embaixo: estou pronto para aprender. Efetivamente, a mediunidade é um grande desafio para se lidar enquanto potencialidade humana. Ela está posta como a janela que se abre além dos 5 sentidos, é o 6º sentido, na fala do extraordinário metapsiquista Charles Richer, ou na expressão de Emmanuel, mostrando que nós caminhamos para a conquista desse sentido suprassensorial. No entanto, a faculdade mediúnica, ela definida pelo codificador em um livro dos médiuns, na sua segunda parte, quando Justo trata dos médiuns, diz Allan Kardec que é uma faculdade inerente ao homem e que raros são aqueles que não têm dela algum rudimento e que, diz ele, usualmente nós chamaremos de médium aqueles em quem essa faculdade se mostra bem caracterizada, de efeitos mais ou menos patentes, o que varia de uma organização mais ou menos sensitiva. Configura, portanto, o codificador 2 caracterizações acerca do que é ser médium. Na primeira, ele fala da generalidade, no sentido mais largo do termo, configurando essa possibilidade da influência dos espíritos, mostrando que raros são os homens que não têm dela algum rudimento. E no segundo, que é o termo e a conceituação que configura aquilo que ele vai abordar durante a obra, o Livro dos Médiuns, ele diz que é essa faculdade que se mostra ostensiva, bem caracterizada, com efeitos sistemáticos, regulares, e que depende de uma organização física, um organismo, porque a faculdade mediúnica, ela é uma faculdade do espírito, porém, para que ela possa se manifestar, ela precisa de uma estrutura orgânica que a viabilize a sua expressão. Se essa faculdade tiver um organismo sensível à sua expressão, ela se manifesta. Se esse organismo não for favorável, esse dom do espírito, ele não se manifesta quando do espírito encarnado. Logo, ser médium é a possibilidade, na atualidade, de poder ter um organismo que favoreça essa expressão. Não está na órbita da nossa vontade de ser médium quando encarnados e em função de querermos sermos. Não. A mediunidade, ela é algo que trazemos ou não dentro dessa herança orgânica. Logo, essa possibilidade de ser médium, ela está inerente à nossa injunção reencarnatória. E, nesse sentido, o Espírito Emmanuel é categórico ao dizer que a esmagadora dos médiuns foram almas que fracassaram desastradamente.
e que trazem a mediunidade como uma forma de trabalhar os seus delitos do passado. Ou seja, nós não somos médiuns porque já conseguimos avançar evolutivamente e abrimos a janela do sexto sentido. Nós somos médiuns como uma tentativa de, recebendo essa faculdade enquanto instrumentação, enquanto recurso, podermos fazer face às nossas dificuldades experimentadas no passado, quando fomos infelizes na nossa movimentação. E a mediunidade surge como um recurso a mais para podermos trabalhar a nossa história espiritual, atualizando as nossas contas internas através do trabalho no bem, utilizando a mediunidade. Então, ser médium é, dentro do movimento espírita, uma escolha que fazemos quando espíritos, fazendo valer, portanto, a nossa demanda, o nosso déficit interno, e estabelecemos na nossa programação espiritual a mediunidade, e quando reencarnamos, temos um corpo que nos favorece a eclosão e a possibilidade dessa mediunidade se expressar, a fim de que, através dela, nós possamos nos trabalhar. Desse modo, quando chegamos à casa espírita, nós trazemos, na sua esmagadora maioria, esse cenário dentro de nós mesmos para podermos fazer face à mediunidade que surge antes de chegarmos na casa espírita ou quando chegamos na casa espírita. E assim, ao se suceder, nós somos convidados pela casa espírita, a princípio, a fazermos uma imersão no espiritismo, porque o espiritismo é uma doutrina de base científico-filosófica e com aplicabilidades ético-moral. Logo, é uma doutrina de uma abrangência muito grande, e dentro dessa abrangência, como uma ciência, como bem definiu Allan Kardec, que estuda o espírito na sua origem, na sua destinação, na sua natureza e na relação que tem com o mundo corpóreo, portanto a mediunidade, o espiritismo é uma doutrina que consegue esquadrinhar, escanear, fazer um aprofundamento da mediunidade, como nenhuma outra doutrina consegue fazê-lo com tanta competência, sem nenhuma presunção. É da natureza do espiritismo o estudo da mediunidade. Não se tem notícia na Terra de uma doutrina que culturalmente tenha tanta aptidão e aprofundamento para estudar a mediunidade com tanta propriedade. Não obstante tantas outras doutrinas trabalham a mediunidade com eficácia, com beleza e para o bem, cabe ao espiritismo fazer tudo isso, mas com profundidade, com clareza de percepção, entendendo o que se passa enquanto o objetivo da mediunidade, quanto o mecanismo com que ela se estabelece, a possibilidade de entendermos como é que se dá esse fenômeno, como avaliarmos os espíritos, enfim, é todo um corpo de doutrina que consegue estabelecer em relação à mediunidade uma clarificação no seu exercício que nos dota de uma grande responsabilidade quando encontramos a mediunidade no nosso ambiente de manifestação ou na nossa casa espírita em que nós nos movimentamos. Logo, o espiritismo é a porta de acesso para quem quer trabalhar a mediunidade quando a pessoa chega à casa, de modo a que a pessoa, entendendo o conhecimento do espiritismo, possa responder à primeira pergunta que está no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns: há espíritos? Porque eu não posso trabalhar a mediunidade sem crer na imortalidade da alma. Eu primeiro preciso saber se os espíritos existem, se eles são imortais, se eles guardam a sua individualidade, para poder, a partir daí, fazendo essa inserção de natureza científico-filosófica, poder então aprofundar o fenômeno da comunicabilidade dos espíritos. Se há espíritos, então eles podem se comunicar, e aí entra o estudo da mediunidade. Foi por isso que, didaticamente, Allan Kardec começou com o primeiro capítulo, na primeira parte do Livro dos Médiuns, tratando dessa questão. Há espíritos? É uma pergunta, e aonde ele vai tecer filosoficamente toda uma análise
para postular sobre a existência dos espíritos. E só então depois ele vai aprofundando o estudo da mediunidade propriamente dita. Então, quando uma pessoa chega à casa espírita, é de bom tom, segundo o codificador, que a pessoa se inicie no conhecimento do espiritismo. Ela se aproprie nessa doutrina que está centrada em vários princípios fundamentais que funcionam como se fosse pilotisa, onde se ergue todo o conhecimento doutrinário, a fim de que a pessoa se familiarize com o pensamento espírita, com a sua linguagem, com os termos que lhe são inerentes, com a sua estrutura filosófica, com a sua finalidade evangélica, para aí sim, a partir de então, fazer um aprofundamento da mediunidade. Mesmo aqueles que chegam à casa espírita, por exemplo, para avaliar se os espíritos existem ou não existem, querendo responder aquela primeira pergunta que Kardec faz em O Livro dos Médiuns, nós não deveríamos colocar essa pessoa direto numa reunião mediúnica. Segundo o codificador, quando ele trata do capítulo do método em O Livro dos Médiuns, ele diz da sua experiência à época, que ele era um pesquisador, que de 10 pessoas que chegavam para participar de uma reunião mediúnica, para avaliar se os espíritos existiam ou não existiam, 9 saíam mais descrentes do que quando entravam. Portanto, ele faz uma análise de que o fenômeno propriamente dito, ele não convence ninguém, muito menos converte. E ele diz que é exatamente a estatística oposta de que aquela pessoa que inicia o conhecimento do espiritismo para depois participar da reunião mediúnica, a cada 10 pessoas, 9 estão crédulas, porque já sabem, filosoficamente, já estudaram a possibilidade da comunicação dos espíritos, já entenderam as leis que regem a vida e, portanto, entenderam quais são as leis que regem o mundo espiritual e são capazes agora de entrar para uma reunião mediúnica com conhecimento de causa e avaliar a viabilidade ou inviabilidade, separar a fraude do fenômeno autêntico, um processo que seja de alucinação psicológica ou mental de um fenômeno mediúnico. Kardec levanta mais de 10 sistemas à época para poder separar o fenômeno mediúnico de outras expressões fisiológicas, psicopatológicas, possibilidade de explicações demoníacas postuladas na época pela igreja. Ele vai discriminando uma série de possibilidades para interpretar e explicar o fenômeno mediúnico, que vai mais de 10 sistemas, 10 teses, para finalmente ele concluir de que, além dessas 10 teses, algumas com seus fundamentos, existia a tese que fundamentava o fenômeno mediúnico autenticamente como sendo a comunicação dos espíritos. E ele, a partir daí, então, continua o aprofundamento do estudo da mediunidade a partir desse olhar de um pesquisador, de alguém que não se lança a uma proposta teórica para depois avaliar se ela é consequente ou não é consequente de acordo com o seu sabor pessoal. Não. Ele entra em contato com o fenômeno, estuda o fenômeno. E ao estudar, ele vai compreendendo o fenômeno mediúnico, e aí então ele vai tecendo algumas explicações que ajudam aqueles que vêm junto depois dele ou com ele, para poderem acessar a reunião mediúnica, podendo qualificar o fenômeno mediúnico e entendê-lo, porque ele se dá desta forma ou daquela forma, porque ele não se dá em determinadas circunstâncias, porque ele se manifesta com essa ou aquele colorido. Então o codificador diz que nós não deveríamos aceitar em nossa atividade mediúnica senão somente aqueles que tivessem feito uma iniciação no conhecimento espírita. Ele diz, por mais de uma vez, nessa obra fundamental, básica do espiritismo, do estudo da mediunidade, dessa necessidade, desse aporte filosófico, desse estudo doutrinário, antes de poder, então, participar das reuniões mediúnicas propriamente dita.
Logo, depois de estudar o Espiritismo, de termos essa base fundamental, de termos um conhecimento da mediunidade à luz do Espiritismo, nós somos convidados a participarmos de uma reunião que vai nos iniciar no trato da mediunidade propriamente dita enquanto treino. Essa reunião é uma reunião simples, que recebe aqueles que estão sendo introduzidas no fenômeno mediúnico e que já fizeram o estudo básico por algum tempo do Espiritismo. Essa reunião, resultado de uma experiência que o movimento espírita conseguiu acumular em todo o seu território nacional e que consta naquele opúsculo chamado Orientação ao Centro Espírita, publicado como resultado de toda a experiência dos estados, numa perspectiva de uma tentativa de organização metodológica da reunião à luz do pensamento kardeciano, introduz-se nesse opúsculo Orientação ao Centro Espírita a reunião chamada Reunião de Estudo, Desenvolvimento e Educação da Mediunidade. É uma reunião, diríamos assim, introdutória ao desenvolvimento da mediunidade propriamente dita, que abre espaço, seguido a essa reunião, a outras reuniões mediúnicas que têm outras características, quais aquelas que funcionam no âmbito da desobsessão, quais aquelas que funcionam em apoio de socorro espiritual aos espíritos enfermos, quais aquelas que se colocam dentro de uma direção de apoio à saúde, por exemplo. São reuniões que se configuram como resultado de toda uma caminhada que os médiuns fazem e agora, já melhormente preparados, eles podem participar de outras reuniões que exigem uma complexidade maior, um estudo maior e poder, assim, desse modo, contribuir efetivamente do ponto de vista da mediunidade de uma forma mais profunda, mais lúcida, mais consequente. Então, o fenômeno mediúnico, ele tem esse trato que o Espiritismo lhe oferece. A pessoa entra numa reunião, chamada Reunião de Estudo, Desenvolvimento e Educação da Mediunidade, que envolve, que embute alguns aspectos fundamentais. Estudo. Por quê? Porque nunca nós deixamos de estudar o Espiritismo, tampouco a mediunidade à luz do Espiritismo. É curioso perceber algumas pessoas dizerem assim: não, mas eu já sou espírita há 30 anos, eu não preciso estudar mais nada. O Espírito Camilo, através da mediunidade de Raul Teixeira, há uma fala muito interessante quando ele diz que nós estamos, em relação ao Espiritismo, colocando os pés na margem de um grande oceano. E nós já achamos que conhecemos o oceano inteiro. Então, é muito interessante as pessoas acharem que já são expert em espiritismo e em mediunidade, porque frequentam há 30 anos uma casa espírita e também frequentam a reunião mediúnica há tantos anos. É de se perguntar até como é que uma pessoa frequentando há tanto tempo, ela não se deu conta de que nós somos quase analfabetos em torno do espiritismo, de que nós sabemos muito pouco acerca do muito que o Espiritismo é. Quanto mais se estuda o Espiritismo, mais humildade se tem para se perceber que o Espiritismo é uma doutrina que conjuga leis universais. E que essas leis universais, elas são simples, mas elas não são simplórias. De que elas são singelas, mas elas não são superficiais. Lidar com o Espiritismo como se lida com a barriga, um evento de divertimento, isso não é da esfera de alguém que faça frente ao Espiritismo de forma séria. Diz o codificador da introdução de O Livro dos Espíritos. O Espiritismo é uma ciência, e como ciência, você não pode fazê-lo improvisadamente. Você tem que fazê-lo de forma sistemática, estabelecendo um estudo sério e aprofundado, como se faz de qualquer outra ciência. Mas nós estamos, às vezes, há 30 anos no Espiritismo, mas conta-se no dedos quantas obras se leu. Se pergunta à pessoa se ela leu as obras básicas, nem as obras básicas ela leu. Ela folheou. Não leu nem a introdução de O Livro
dos Espíritos, que é uma introdução ao pensamento espírita. Porque são muitas páginas, letra pequenininha, e a pessoa vai logo direto ao assunto. Mas o direto ao assunto é desde o frontispício, quando Allan Kardec coloca filosofia espiritualista. Uma obra a gente começa pela capa, até para ver qual é a editora, qual é o interesse da editora, a qualificação da editora, para avaliar aquela obra que nós estaremos tendo acesso. E depois nós vamos folheando, podemos ter uma visão geral, mas depois nós vamos estudando, se queremos estudar a ciência, vamos estudando metodicamente, seriamente, sequenciadamente, para termos uma abrangência, ainda que singela, daquela doutrina e vamos aprofundá-la ao longo de muitas vidas. Eu repito, nós vamos aprofundar o estudo do Espiritismo ao longo de muitas vidas. Porque eu sou de berço espírita, como a nossa cara Regina sinalizou. Mas eu quero dizer que estudo o Espiritismo continuamente. E eu tenho a sensação de que não sei nada de Espiritismo. Consulto, estudo, reflexiono sobre as obras fundamentais de Allan Kardec continuamente. E dou-me conta daqui, da acolá, questões que eu já passei muitas vezes e não analisava as entrelinhas. Não conseguia perceber o alcance. O mesmo se dá quando vamos aprofundando o nexo com outras obras que desdobram o pensamento kardeciano. Vamos dando-nos conta de quantos ângulos os espíritos extraem, olhando Kardec e fazendo o desdobramento da obra básica, amplificando aquilo que o codificador falou enquanto síntese. Portanto, o Espiritismo é uma doutrina incomensurável. Não dá para aprendê-lo assim, como se aprende uma doutrina de esquina, numa conversa banal. E como se pudéssemos tomar o Espiritismo de assalto, instantaneamente. Não. O Espiritismo é essa ciência que estuda o Espírito. E o Espírito é infinito na sua complexidade. Nós habitamos um planeta de provas e expiações ainda. E temos vários mundos para cima e para baixo, sinalizando o quanto esse Espírito faz essa trajetória infindável para alcançar a sua divinitude. Pretender dizer que já se conhece Espiritismo e que já se detém o conhecimento da mediunidade e não se precisa estudar mais, é assinalar a nosso próprio atestado de ignorância. Eu participo de reuniões mediúnicas semanalmente. Ao longo de décadas, aliás, desde quando eu era criança, que não deveria participar, mas acompanhava a minha mãe em umas reuniões mediúnicas, coordenadas por uma companheira espiritista de natureza familiar, naquela época em que se fazia as reuniões mediúnicas também domesticamente, e eu como criança ficava na sala ao lado, vendo o fenômeno, eu não tinha medo. Naturalmente, curioso, ficava olhando, e ficava admirado de ver aquelas pessoas fazendo aqueles transes. Achava lúdico, porque as pessoas incorporavam, algumas delas, nos seus transes psicofônicos, batiam na mesa, e as garrafas ficavam no centro da mesa. E uma tilintava em torno da outra. Eu, como criança, achava lindo aquele tilintar das garrafas. E ficava esperando que uma tombasse. Porque quando tombava, a água caía. E eu ficava, era a festa da criança, sentada num quarto ao lado, sobre a cama, olhando a reunião mediúnica. Eu me encantava, talvez porque já familiarizado com o Espiritismo, reencarnado, já estava encantado de ver o meu acesso ao Espiritismo mediante uma reunião, que era uma reunião doméstica. A companheira sempre dizia, que coordenava a reunião, estude o Espiritismo, e sinalizava qual centro espírita as pessoas deveriam frequentar. Mas fazia aquela reunião mediúnica, como a gente costuma dizer, a moda da casa. Porque muita gente, mesmo dentro do centro espírita, faz reuniões mediúnicas à la carte e não a Allan Kardec, o que é diferente. Faz do seu jeito e diz, não, esse aqui é o meu jeito. E imprime o seu personalismo e às vezes fere a codificação kardeciana. Transgride os princípios mais básicos que Allan Kardec propõe dentro de um livro dos médiuns. Então, ao longo de todo esse período de inserção na mediunidade, eu aprendo semanalmente com o fenômeno mediúnico. A cada dia, eu aprendo um pouco mais. E nunca deixamos de estudar a mediunidade.
Então, essa reunião é uma reunião de estudo, porque nós vamos estudar a mediunidade, não é até a morte, é até depois de morrer. Muitas vezes, para aprendermos a mediunidade na sua expansão, na sua plenitude, sob a ótica que o Espiritismo se nos oferece, que é grandiosa. Além do estudo da mediunidade, nós temos a possibilidade do desenvolvimento da mediunidade. A palavra desenvolvimento, proposta por Allan Kardec, é o treino da faculdade. Treina-se a faculdade em qualquer ambiente, espírita ou não espírita, no laboratório de parapsicologia, no terreiro de Umbanda, numa sessão de xenoglossia, por exemplo, num templo protestante, quando recebe os espíritos em várias línguas, ou quando expulsa os espíritos demoníacos numa abordagem outra de crença, quando se acha que os espíritos que se comunicam são Satanás. Aquilo é mediunidade. E quando no mesmo médio vem um espírito superior, a pessoa cataloga como sendo o Espírito Santo. É uma questão de terminologia, que está dentro de um ambiente, no outro está a Jurema e o Caboclo Sete Facadas, e no Espiritismo está o médium, fazendo a comunicação da escala espírita, de espíritos que vão de A a Z, como Kardec propõe o estudo de O Livro dos Espíritos, mostrando a escala espírita para mostrar em 3 segmentos quais os espíritos se identificam de acordo com o seu nível de evolução. Então, o treino, o desenvolvimento dentro da casa espírita, ele é feito sob o olhar do espiritismo. Então, nós vamos exercitar uma faculdade mediúnica, a começar do termo médium. Médium é intermediário. Não é um cavalo, porque um cavalo você sobe e conduz o cavalo para onde você quer. O espírito não vai tomar um médium, um cavalo, dentro da centro espírita, e vai levantar, dar na cara do outro, levantar, quebrar as cadeiras, subir na mesa, sair correndo, se jogar no chão, rolar que nem cobra. Não é isso, não é prática espírita. E não é prática de um médium. É prática de alguém que se deixa dominar pelos espíritos. A responsabilidade do fenômeno mediúnico cabe ao médium, em grande parte, na sua maior parte. Ele é médio, ele é intermediário, ele permite que se faça isso ou que se faça aquilo. Que se diga isso ou que não se diga isso. Porque ele tem consciência do que ele faz e ele é responsável pelo que ele faz. Essa fala de que não, ele era inconsciente, por isso ele quebrou a mesa, pegou a cadeira, jogou na parede, deu um tapa no dirigente, não. Ele deu tapa no dirigente porque ele estava com raiva do dirigente, o médio, simulou o fenômeno mediúnico, fez uma fraude, uma mistificação dele, médio, e deu um tapa na cara do dirigente. Ou o obsessor tomou, o obsessor do dirigente, ou o obsessor do próprio médio, tomou. O médio não tem ainda condições de frequentar uma reunião mediúnica, não está habilitado a frequentar, a treinar a sua faculdade, está ainda sem o conhecimento básico e sem o equilíbrio básico, e está colocado numa reunião mediúnica precipitadamente e agrediu o dirigente. Ah, mas ele não lembra. Ok, ele não lembra, mas quando ele estava dando os bofetes no presidente, ou no esclarecedor, ele lembra sim, porque ele está consciente do fenômeno mediúnico. Não, mas ele não lembra depois que volta para o corpo, que nem quando a gente dorme, a gente sai do corpo, quando volta às vezes não lembra, não tem os sonhos. Alguns lembramos, outros não lembramos. Assim é o fenômeno mediúnico. De acordo com a característica fisiológica do médium, alguns médiuns lembram quando acaba um fenômeno e outros, quando voltam para o corpo, não lembram. Mas durante o transe, a pessoa sabe tudo o que ela está fazendo, dizendo, operando, pensando, sabe tudo. Tanto sabe, vou dar um exemplo clássico para vocês, de uma companheira do nosso grupo espírita, lá do Jardim das Oliveiras, lá em Belém do Pará, no canto do mundo, embaixo da linha do Equador. Ela estava fazendo um transe psicofônico e a nossa casinha pobrezinha, então não tinha ainda forro. E um rato vinha escalando a perna manca na hora da reunião mediúnica. E escorregou, não sei se o rato tinha bebido, tinha fumado crack, escorregou. Essas coisas que acontecem para a gente aprender mesmo.
escorregou, caiu na cabeça da Xuxa. Xuxa era um outro médium que tinha esse apelido carinhoso de Xuxa, porque ela tinha um cabelo louro, assim, lembrava a Xuxa um pouco. Quando caiu no cabelo da Xuxa, a Xuxa pulou e bateu, e o rato caiu sobre a mesa de fórmica e saiu na direção da pessoa que estava dirigindo, que era o meu irmão, dirigindo a reunião mediúnica. Quando o rato veio, o meu irmão, como todo homem que não tem medo de rato, deu uma abraçada no rato, mas acertou mais ou menos. E o rato saiu assim, rodando. E foi rodando e caiu no colo de quem? Da Nazaré. Não era da Nossa Senhora de Nazaré, era da Nazarezinha, nossa companheira espírita, lá de Belém do Pará. Trabalhadora espírita, muito dedicada. Caiu no colo da Nazaré. O rato, querendo, por instinto de sobrevivência, atacado pela Xuxa, pelo um brutamonte que lhe deu um bofete, querendo sobreviver, saiu correndo e saiu subindo no blazer da Nazaré. E foi subindo no blazer. E foi subindo no blazer. E foi se aninhando. Quando foi chegando aqui, o que aconteceu com a Nazaré? Ela levantou, ela estava em transe, levantou e começou a gritar: o rato, o rato, o rato, o rato, e começou a tirar o blazer. A diretora doutrinária, que estava fora da reunião, ouviu o grito da Nazaré e disse: engraçado, a Nazarezinha estava mais educada, como se tivesse tido uma regressão, porque os gritos eram espavoridos. E foi tirando o blazer, e já ia querer tirar o resto da roupa. Aí chegou a turma do deixadiço, segurou, coisa e tal. E aí ela sentou, ainda fechou o olho e disse: cadê o espírito? Cadê o espírito? Ela queria que o espírito continuasse. Eu acho que ela não sabia que o espírito deveria ser de uma mulher. Até hoje o espírito está correndo para um lado e o rato para o outro. Nós somos conscientes. Nós somos conscientes. Durante o transe, mesmo que após o transe não tenhamos consciência. É isso que o Espiritismo vai estudando, não é? Os ratos. Essa forma da comunicação para mostrarmos a nossa responsabilização pelo transe que fazemos. E pelo que Allan Kardec colocou essa palavra magistral, médium. Tudo que Kardec postulou, ou que os espíritos postularam, que algumas palavras foram criadas pelos espíritos, elas têm um sentido etimológico, que configura exatamente aquilo que o Espiritismo quer dizer. A palavra desencarnação não foi criada por um motivo ao sabor de um momento. Foi criado com o sentido de explicar um fenômeno da desencarnação, traduzindo ao fenômeno da morte. A palavra espiritismo também foi criada com o mesmo objetivo de criar uma doutrina que tivesse uma palavra nova, que explicasse aquela doutrina, que não fosse confundida com outra, porque já havia o espiritualismo, o neo-espiritualismo, e o espiritismo era uma coisa diferente, era uma doutrina diferente. Então a palavra médium, ela já define que o médium dentro da casa espírita, ele não tem o mesmo desempenho, a mesma performance, quando está em outros ambientes científicos, filosóficos, religiosos, porque sob a ótica do espiritismo, o médium, ele tem um esclarecimento, tem um estudo, tem uma finalidade que ele deve observar mediante os estudos, através do qual ele vai então experimentar o treino da faculdade mediúnica, o desenvolvimento da sua faculdade. O desenvolvimento da faculdade mediúnica, ele se estabelece junto com um outro termozinho, que é a educação. Então é uma reunião de estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade. Por que educação? Porque a mediunidade é uma faculdade amoral. Ela não é boa nem má. Como a memória, a inteligência, um dom artístico não é bom nem mal. Eu posso usar a memória para o bem ou para o mal, a inteligência para o bem ou para o mal, o dom artístico para o bem ou para o mal. É uma faculdade neutra, como uma faca, um instrumento.
Eu posso pegar a faca para cozinhar e posso pegar a faca para enfiar no bucho do outro. Depende daquilo que eu objetivo com a faca. A faculdade mediúnica, portanto, ela é uma faculdade especificamente neutra. Faz parte da nossa estrutura de desenvolvimento espiritual e ela está a serviço daquilo que o espírito vai optar fazer com a faculdade mediúnica. Ela não significa, portanto, que o indivíduo, entendo, ele seja uma pessoa especial do ponto de vista do divino. Não. Porque ela aparece em pessoas moralizadas, em pessoas absolutamente criminosas. Aparece em ambos os gêneros, em ricos e pobres, em qualquer classe social, não escolhe etnia. É uma faculdade, portanto, que pertence à condição humana. Surge às vezes na criança, às vezes lá no idoso. Ela não tem, portanto, uma idiosincrasia, uma peculiaridade que possa colocá-la nessa ou naquela direção, configurando de que ela tenha um objetivo em si mesmo, positivo ou negativo. Ela é neutra. Mas aquele que a detém, como quem detém da sua inteligência, que pode usar para o bem e para o mal, nós podemos usar a faculdade mediúnica positivamente ou negativamente. Por isso, desenvolver a faculdade é treiná-la, mas educar é orientá-la para o bem. E o objetivo do Espiritismo em lidando com a mediunidade é fazê-lo conforme propuseram os espíritos Allan Kardec, dando à mediunidade um trato religioso, fazê-la funcionar religiosamente, santamente, na linguagem de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo. Então, a prática da mediunidade, ela tem um compromisso com o bem. Então, a educação, ela faz parte dessa estrutura básica que nos inicializa no desenvolvimento da mediunidade. Ou seja, eu vou desenvolver a mediunidade dando um sentido de positividade em vários âmbitos. São mais de 10 itens que nós poderíamos relacionar aqui, mostrando os benefícios do fenômeno mediúnico, por exemplo, para o médium, que faz o transe. Logo, essa reunião, ela tem esse compromisso de nos educar, e não de só colocar a pessoa para incorporar, para ver, para ouvir, para fazer transe psicofônico, para escrever, para pintar. Não é esse o objetivo só. Não é só treinar. É treinar sob uma metodologia que envolve o trabalho moral do médium. Logo, se a reunião mediúnica obedece ao espaço de 30, 45 minutos, 1 hora de treino da faculdade, o médium, ele não deixa de ser médium, não deixa de ter a faculdade quando acaba o fenômeno. Ele continua sendo um espírito encarnado, detendo a faculdade mediúnica. E é esse espaço fora do transe que ele vai precisar estar muito atento quando se fala da educação da mediunidade. Porque enquanto ele está no transe propriamente dito, ele está no treino da faculdade em si mesma. Mas quando ele está falando de educação, ele está falando do transe e fora do transe. Ou seja, um bom médium não é aquele que faz muitos transes, ou que experimenta várias manifestações mediúnicas. Ela foi convidada, mas eu disse assim, você senta ali, minha filhinha, obedece, para que você possa ser uma borboleta amanhã, mas ela insiste em ser mosca. Então, um bom médium não é aquele que apresenta a faculdade mediúnica em múltiplas expressões. Olha, fulano vem, incorpora, cai. Isso não é um bom médium. Ele tem muitas faculdades, muitas expressões em que a mediunidade se manifesta nele, dentro da sua organização psicofísica. Mas ele não é o bom médium. O bom médium é aquele que sintoniza com os bons espíritos. Mas sintonizar com bons espíritos não significa dizer fazer transe todo dia. Significa dizer estar com a vida pautada no bem. Por isso que o Espiritismo é uma doutrina desafiadora. Porque não basta ir para a reunião mediúnica e pronto, está resolvido, não. Você vai para a reunião mediúnica apenas para treinar a faculdade. Mas essa faculdade, ela vai refletir, naquele momento que você vai exercitar o treino, a vida que você tem fora da casa espírita. O seu cotidiano. Até quando você dorme. Eu, quando vinha para cá agora mesmo, para Ribeirão Preto, eu
tomando táxi para ir ao aeroporto, o motorista é alguém que de vez em quando eu encontro, e nós conversamos bastante, porque ele é fluminense. E lá em Belém nós somos 8 tricolores fluminenses. A gente cabe numa Kombi, sai assim gritando que fomos campeões, somos campeões. É bonito isso. Então nós nos conhecemos, todos nós 8, nós nos conhecemos. Tão poucos que nós somos. E ele me adora porque eu sou tricolor, e ele é um tricolor doente. Torce pelo Fluminense. E aí nós fomos conversando, e como eu viajo muito, ele disse, mas por onde o senhor vai tanto? O senhor trabalha? Ele pensou que eu era vendedor. Eu disse, não, eu sou espírita. E aí fui explicar, ele disse, eu já sei, você não precisa me explicar, minha esposa é espírita. Então a esposa dele é espírita. Ele me disse o grupo que frequentava e tudo. E agora, quando eu vim, ele disse, o senhor não sabe o que está acontecendo, eu quero que o senhor me ajudar, porque eu sei que o senhor é espírita, porque nós já conversamos sobre isso. É que eu ando dando os bofetes na minha mulher à noite. Eu acordo e começo a socar minha esposa. Eu digo, mas Virgem, o que foi que aconteceu? Ele disse assim, não, sabe o que é? Eu sonhei que eu brigava com meu irmão. O meu irmão aprontava em casa, meu irmão mais novo. Eu saí correndo atrás dele, encontrava ele e socava ele. E deu um soco no seio da minha esposa. Ela me acordou e disse, meu bem, desculpe. Eu não vi que era você. E ele já é uma pessoa que deve ter os seus 70 anos. E a esposa correspondentemente, a idade similar. E ele diz, o que é que eu faço? Já é a segunda vez que eu soco a minha esposa. E eu fiquei avaliando, e eu disse, o senhor é sempre brigão? Eu disse, nunca fui brigão. Aí eu disse, mas o que é que está acontecendo então com o senhor? E ele disse que vai ao centro espírita de vez em quando, né? Ele disse, não, eu sou taxista, eu vou de vez em quando. É conversa fiada, porque, né? Aí eu peguei e disse assim, e o que é que o senhor tem feito? O que é que o senhor acha? O senhor não é uma pessoa agressiva? Não. Eu sempre digo para as pessoas que querem brigar comigo, olha, você só vai me bater se o senhor correr muito. Porque eu corro. Uma pessoa para me bater tem que ter muita perna correndo atrás de mim até me pegar. Para mostrar que ele não era de briga. Aí ele pegou e disse, eu estou lembrando de uma coisa. Eu comecei a assistir o MMA. O senhor sabe disso? Eu digo, eu sei, o Vale Tudo, com outro nome. Ora, ele começou a ver o MMA e começou a atiçar uma agressividade dele, provavelmente não trabalhada, dormitante. E aquele MMA acordou nele experiências muito profundas, com interferências espirituais ou não. Agora ele faz um transe sonambúlico e começa a experimentar ser um boxer, ser um lutador de vale tudo, e usa a esposa como se fosse ali o seu inimigo, o saco. Aí ele ainda riu, aí eu estava dando essas explicações para ele, e dizendo, mas olha, o senhor tem que selecionar a sua programação. Não assisto nunca mais o MMA. Aí E ele disse assim, aí a conversa se descontraiu um pouco, ele disse assim, eu não sei por que eu bato. Tem uma piada, doutor, que diz assim, eu não sei por que eu bato, mas ela sabe porque está apanhando. Ele foi capaz até de brincar. E eu estava então dizendo a ele, bem, o senhor precisa ir lá frequentar a reunião o centro espírita com a sua esposa, receber a fluidoterapia, assistir às palestras. A sua esposa não trabalha? Trabalha. Ela é médium, então pronto. Ela vai para uma reunião, o senhor vai para outra. Senão eu vou de vez em quando, mas tem que ir agora mais frequentemente. E se eu bater nela? Não vai, porque você vai dormir com a cabeça no pé dela. Sabe o que é isso mesmo? Digo, porque você vai bater no pé. E no pé não vai machucar, se acontecer de bater. Agora, para prevenir mesmo, você não bater nem no pé dela, você ora antes de dormir. Nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Pois, ela é espírita, trabalhadora, tem que ter o Evangelho segundo o Espiritismo. Faça uma leitura do Evangelho, ore pelo pessoal do MMA, que está se acabando, que o senhor não vai se acabar nem acabar com a sua esposa. E agora o senhor vai ficar sabendo pelo que você bate, não só porque ela está apanhando, mas pelo que você bate. E não precisa mais agredir sua esposa. Ele ficou tão feliz, meus irmãos, que ele entrou numa rua que não era a rua do aeroporto. Eu digo, por que o senhor entrou aqui? Meu Deus, olha onde eu entrei. Meu Deus, ele ficou todo assustado. Achei aquilo tão emblemático, porque quando eu estávamos dando aquela explicação, ele entrou por uma outra rua. E eu já fui N vezes com ele para o aeroporto. Ele ficou muito sem jeito. O fenômeno mediúnico, ele revela na hora do transe aquilo que você faz no cotidiano. Uma obra que você lê interfere na sua vida. Nós temos que selecionar programas. Não é ter vida puritana, não olho para cá, não olho para ali. Não, é saber escolher. Quando você vai numa feira, você olha de tudo, mas não se detém naquilo que está semi-podre e que está querendo ser passado a você.
naquele produto que é inviável. Você vai naqueles que servem para você fazer a sua alimentação. Assim nós fazemos na televisão. Esses programas que não valem nada, que atendem apenas a massa humana descontrolada, que atende os vícios. E você às vezes fica petrificado, que você assista um que outro para poder entender, se antenar no mundo, fazer uma leitura crítica, tudo bem. Mas você ser um espectador semanal de um programa ou de uma leitura que não tem nada a acrescentar e que vincula você psicicamente a determinadas energias espirituais, a sintonias espirituais, que faz acordar em você determinados clichês, como por exemplo de um amigo cuja esposa é médium. Ela começou a ler alguns livros romanceados de natureza erótica. E a esposa começou a ficar eroticamente transformada. E ele disse: Alberto, foi curioso, que numa noite ela começou a passar mal, e eu comecei a atendê-la, ela começou a sentir uma dor nas costas, e eu fui atendê-la, ela fez um transe. E quando eu acabei de atendê-la, veio um outro transe, e ela disse: eu vou morrer, me leva para o hospital. E eu atendi um outro espírito. Foram 4 entidades que se comunicaram naquela noite. E eu fiquei até 3, 4 horas da manhã atendendo espírito. E eu não sabia o que estava acontecendo. E no final nós oramos, eu orei, e disse: meu bem, o que está acontecendo com você? Ele disse, e ela disse: não sei, meu bem, eu estou lendo apenas esse livro. Aí mostrou o livro, era um livro que já vinha alterando o comportamento dela. Ele pôde reler o comportamento dela, que silenciosamente foi alterando no campo das interações afetivas sexuais, porque ela começou a apresentar um comportamento que não lhe era habitual. E ela médium, em atuação no centro espírita. E ele deu-se conta de que o lar tinha sido invadido naquele momento. Tomaram-nos como de assalto. E ele disse: os espíritos amigos são tão generosos, Alberto, que eu fui dormir às 4, quando eu levantei logo cedo pela manhã, parece que eu tinha dormido a noite inteira, eles me atenderam. Para que fosse emprestada uma lição, naturalmente, que ela declinou daquela leitura que era uma sequência, e tomamos as providências no dia subsequente, porque foi como foi um assalto espiritual. Nós somos médiuns todos os dias. Educar-se para a mediunidade não é levar uma vida de fachada, não é estabelecer relações de proibições, não, é de escolhas. Eu escolho os ambientes, a literatura, as pessoas, na qual eu vou estabelecer o meu processo de convivência. Eu escolho aquilo pelo qual eu vou me relacionando e aquilo de que eu vou me alimentar no dia a dia, alimentos psíquicos, emocionais, morais. Então o bom médium é aquele que vai pautando o seu processo de transformação moral. Até porque no transe mediúnico, as entidades são vinculadas ao médium 24 horas, 48 horas, às vezes 72 horas antes da reunião propriamente dita. Trazem os espíritos, vinculam a esse médium, vinculam aquele, para ir fazendo a harmonização fluídica, a fim de que na hora da reunião mediúnica, especificamente aquele espírito já tenha encontrado um médium que tenha uma melhor sintonia para que o fenômeno do transe se estabeleça. Esse trabalho é feito todos os dias que antecedem a reunião mediúnica. Então o médium, muito embora ele faça o transe, por exemplo, na quarta-feira, na terça, na segunda já tem entidades que vão se comunicar na quarta. Sem falar daquelas entidades que estão com ele, anos com ele, cotidianamente com eles. E que quando ele começa a trabalhar a reunião mediúnica, quando num dado momento, os espíritos deixam que ela venham. Como recentemente aconteceu com uma amiga, cujo espírito dizia assim: eu estou há 26 anos com ela, mas nos 3 últimos anos eu tenho tido menos acesso a ela. E agora eu não estou conseguindo mais ter acesso a ela. É que ela vinha cuidando-se ao longo dos 6 últimos anos, e nos 3 últimos anos ela encontrou o Espiritismo. Foi estudando o Espiritismo, se integrou, entrou no grupo de estudo sistematizado, na atividade assistencial, começou a estudar a mediunidade, depois começou a se integrar na atividade mediúnica.
E como médium começou a apresentar os transes nessa reunião, que não é de desobsessão, é uma reunião de estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade. Mas a performance dela, a transformação moral é tão exuberante, e ela tendo uma faculdade tão ostensiva, foi possível até, depois de algum tempo em que ela vem trabalhando já na reunião mediúnica de educação e desenvolvimento da mediunidade, receber esse espírito, que era o seu companheiro de 26 anos. Mas da par desses, eu quero falar desses outros espíritos que são programados para serem atendidos. O médium, ele é médium todos os dias, até quando dorme, e por isso eu citei o exemplo do taxista. A mediunidade mal trabalhada, até durante o sono, ela respinga nos seus efeitos maléficos ou benéficos, a depender de como aquela família e aquela pessoa que é o médium estão se trabalhando. Por isso, a reunião de educação da mediunidade, ela embute um compromisso daqueles que estão frequentando e participando de viver o espiritismo quando estão fora da reunião propriamente dita. Além de, durante o transe, controlar o fenômeno, controlar a linguagem, fazer um filtro de modo tal a que o espírito possa se comunicar, ser beneficiado, mas suprime as inconveniências da entidade, sem mumificá-la, porque senão não vai se saber quem é o espírito que está se comunicando. Porque todo espírito que vem, um médium está dando, parece um alto-falante, um micro... Não, ele é um médium, ele vai deixar o espírito se expressar, gesticular, apresentar as suas emoções, mas vai cercear as inconveniências. Mas como ele vai cercear a inconveniência das pornofonias se a pessoa fora da casa espírita é pornofônica? Usa palavras chulas a todo momento. Como é que ele vai controlar uma entidade que quer bater no dirigente, quer virar a mesa, se ele em casa, quando se aborrece, joga o prato na parede, quebra as cadeiras? Ele não vai conseguir controlar o fenômeno na reunião mediúnica. E vai tentar colocar a culpa para os espíritos. Não, esse espírito era muito violento. Ah, eu não tenho consciência. Não, você é que não tem educação. Não tem suporte para, como um enfermeiro, uma enfermeira na enfermagem espiritual, acolher o enfermo sem ceder aos seus caprichos inadequados. Assim, essa reunião fundamental do estudo, desenvolvimento e educação da mediunidade, ela vai nos dando suporte para que nós nos alteremos quanto pessoa, melhorando o nosso processo de cristianização e ampliando a nossa performance espiritual na reunião mediúnica, quando do transe que vai se repetindo com várias entidades espirituais, e nós vamos criando maior habilidade mediúnica pelo treino e maior competência de gestão da faculdade pela qualidade moral de que vamos investindo todos os dias. O médium é médium todos os dias. Eu sou casado com uma médium e eu imagine quanto sofrem os esposos que estão aqui, que tem uma esposa médium. Então, às vezes, levantamos pela manhã, ela queixa de um sintoma. Eu digo, meu bem, hoje é quarta-feira, porque quarta-feira é dia da reunião mediúnica. Porque é inegável que toda quarta-feira ela já levanta com um sintoma que vai desaguar lá na reunião mediúnica. Às vezes vem na terça. Eu digo, ai, Jesus Cristo, é na terça. Podia ser só na quarta. E ela percebe os espíritos e às vezes vê, às vezes não vê, às vezes acha que é orgânico. É sempre confuso, e sobretudo se o esposo é médico, porque ele tem a obrigação de atender aquele sintoma, aquela queixa, porque pode ser um problema orgânico, e pode, evidentemente que pode. Então é muito duro essa jornada. Então ela diz assim, engraçado, eu tive uma vontade hoje de parar num bar para tomar cachaça. Ela não bebe. Para tomar cachaça, não era bebida qualquer, não, é cachaça. Aí lá, chega na reunião mediúnica, se comunica ao alcoólatra. Ou então está na reunião, dirigindo o automóvel, diz assim, uma pessoa estava na minha frente muito lenta, a vontade que eu tinha de jogar o carro em cima do outro carro. E lá, na reunião mediúnica, se comunicou um bárbaro naquele dia. Bárbaro. Um espírito bárbaro, que são aqueles homens pequenos. Os bárbaros não eram grandes, eram pequenininhos, mas de uma ferocidade incomparável. Ninguém ganhava um bárbaro na briga, porque eles viviam nas regiões inóspitas ali, da região da Escandinávia, e eles eram pessoas que sobreviventes, e para sobreviver desenvolviam toda essa potencialidade de agressividade, positiva e negativa. Então, a comunicação de um bárbaro, aqueles espíritos pequenos no tamanho,
mas numa agressividade imensa. Por isso que eu temo as pessoas pequeninas. As pessoas grandes eu não temo, mas a pessoa pequenina pode ser um bárbaro reencarnado. É só pequena no tamanho. Cuidado, não brinque com ela. Deus deu menos força muscular para diminuir as consequências imprevisíveis que podem acontecer. Mas então, comunicava-se um bárbaro. E é assim com os outros médiuns. Os médiuns falam desses processos que se estabelecem. Para que, configurando, de que se o médium não tem um cuidado consigo mesmo, ele vai, para e bebe, ele vai dar na cara do outro. Antes da reunião mediúnica, não precisa chegar nem na reunião mediúnica. Então, esse trabalho de auto-evangelização. O espiritismo não pode estar desconectado do evangelho. A mediunidade, ela precisa ser colocada em movimento sob esse código de moral de Jesus, que agora, com a lucidez do espiritismo, faz-nos desenvolver uma mediunidade sem as características de um culto, sem ritualismo, sem símbolos, sem rituais, sem processos esotéricos, sem movimentações iniciáticas onde só alguns são privilegiados. O espiritismo apresenta a reunião mediúnica na sua clareza, na sua abundância e na sua transparência como uma reunião psicomoral. Uma reunião na qual é importante a sua presença, o seu aparato biológico, que você não pode ir, por exemplo, para uma reunião empanturrado. Você não pode ir para uma reunião com fome, porque senão você vai fazer o transe do espírito da fome. Vai ter um choque hipoglicêmico, vai desmaiar e vai achar que é espírito. Quantos de nós temos essa lucidez de que o corpo precisa estar bem e que temos uma emoção que precisa também estar mais ou menos alinhada? Ninguém vai esperar ficar perfeito para ir para a reunião mediúnica. Temos um código de moral que a gente mira e temos uma realidade pessoal que a gente está tentando alterar, porque se a gente for esperar ficar perfeito para participar de reunião mediúnica, não vamos participar nunca. Mas eu não posso participar de uma reunião mediúnica se eu estou emocionalmente desequilibrado. Se moralmente eu estou na contramão. Eu preciso me realinhar minimamente para poder me integrar na reunião mediúnica, até para usar a reunião mediúnica como um catalisador das minhas transformações. Eu preciso, portanto, estar minimamente posto, mas não preciso de roupa, de defumatório, de claridade, de vela, não preciso de nada mais a não ser essa estrutura que o Espiritismo nos traz, como uma doutrina psicomoral, de comportamento, de atitudes no bem, para poder, sobre as orientações que estão postas nos livros espíritas, que todas elas metodologicamente nos ajudando a fazer o treino da faculdade mediúnica, para podermos estabelecer com lucidez uma reunião fiel a que Allan Kardec propõe. Não há, portanto, nenhum requisito externo. Não está impedido de participar da reunião a pessoa porque é pobre, ou então porque só participa os ricos, ou então só participa as pessoas que estão moralmente inatacáveis. Aquela pessoa que está em luta consigo mesmo não pode participar. É essa que deve participar, porque ela está lutando consigo mesmo. Agora, se ela é a principal agenciadora do crime na cidade, é lógico que ela não vai participar. Ela está doente. Se ela é uma pessoa que espanca os filhos em casa, ela está precisando de tratamento, ela não vai estar precisando de reunião mediúnica. Ela vai participar da reunião de atendimento espiritual, vai receber a fluidoterapia, vai ser acompanhada pelo entrevistador, recebida pelo recepcionista, vai ser acolhida nos estudos evangélicos. Enfim, ela vai receber um atendimento, que ela é um espírito necessitado, que não está se comunicando na reunião mediúnica, porque está encarnado, e está se comunicando, no entanto, com os companheiros encarnados que a casa oferece para fazer o atendimento adequado. Nós não vamos colocar essa pessoa na reunião mediúnica porque ela é médium. Ela pode ser médium, mas ela vai ser o médium da perturbação se for levado para a reunião mediúnica. Ela não está preparada para participar da reunião mediúnica. Ah, mas ela vê, ouve, incorpora, dá cambalhota. Tudo bem, vai ficar lá fora. E só vai participar depois que estiver preparada, minimamente, para poder fazer o seu caminho ascensional dentro da mediunidade, potencializando as suas transformações internas, objetivando o seu trabalho de iluminação interior, usando a mediunidade como um dos outros recursos nesse movimento de autoiluminação com o qual ela está comprometida.
E fará através da mediunidade para não fazer através da doença. Para não fazer através, por exemplo, de uma alteração de natureza física que ela deveria apresentar, e ela substituiu isso no mundo espiritual. Não, ao invés de eu trazer essa encrenca aqui que vai me levar à desencarnação enquanto jovem, numa doença, por exemplo, degenerante, eu vou vir médium e vou atender especialmente os espíritos sofredores, especialmente os suicidas, especialmente, e vem, e a gente observa na reunião mediúnica aquele médium que tem um faro para atender determinados tipos de espíritos. E aquele espírito sofredor vem, ele está ali trabalhando dentro de si mesmo as suas encrencas. O que não equivale a dizer que a mediunidade é sinônimo de sofrimento, o que é um atentado. De que a mediunidade traz problema para a família, se não desenvolver morre, se não participar da reunião mediúnica a família se desfaz, como se a mediunidade fosse uma pecha, fosse um objeto de crime, fosse algo pecaminoso. O Espiritismo não vê dessa forma a mediunidade. A mediunidade é uma bênção, é uma faculdade neutra. Ela não é responsável por nenhuma desgraça que aconteça conosco ou com os nossos. Não, mas foi a mediunidade. Não, não foi a mediunidade. Nós é que temos o nosso karma, as nossas dívidas, e elas muitas vezes aportam na nossa vida, quer no exercício ou não da mediunidade. A mediunidade, ao contrário, pode ser um instrumento para que eu dilua esse karma e ele possa ser convertido numa doença maligna e benigna. Ele possa ser comutada aquela pena e eu me libere. Ou então, a minha dor ela não será tão doída como deveria ser em função de todo o trabalho mediúnico que eu tenho feito. Mas dizer que a mediunidade é sinônimo de peia, isso não é uma linguagem espírita e não coerente com o pensamento espírita. Dizer que a mediunidade é algo ruim e que você não desenvolver a mediunidade, você sofre, não, você não sofre por causa da mediunidade. É ao contrário. A mediunidade faz você sofrer menos. Você sofre porque você é um espírito endividado. A mediunidade é uma bênção. E como bênção, Deus nos legou para que pudéssemos exercê-la, fazendo face às nossas dívidas. E deu-nos o Espiritismo, essa doutrina incomparável, para que pudéssemos exercer a mediunidade com essa competência lúcida e com a humildade que devemos estar investidos de, usando o fenômeno mediúnico, compreendermos que é uma das conexões crísticas que nós podemos fazer para fazer o bem coletivo e individualmente, para podermos ajudar a humanidade a mudar de uma forma a oferecer a nossa pequena, grande contribuição. Se vocês perceberem, por exemplo, quantas entidades são atendidas diariamente nas reuniões da Casa Espírita Mediúnica, faça uma soma aí, pega aí umas 4 entidades sofredoras, atendidas diretamente, sem falar nas outras entidades que são atendidas juntas, enquanto grupo, sem falar nos familiares que essas entidades estão perturbando, que quando atendidos, os familiares melhoram. Contabilizem só as entidades. 4 por dia, 16 por mês, a cada 10 meses, 160 entidades, um ano, 200 entidades num ano, só você atendendo, ponha 10 anos nisso aí você vai para 2.000 pessoas, mas isso é só você dentro da casa espírita. Coloque aí 2.000 centros espíritas na cidade de São Paulo. Coloque aí no nosso país uns 5.000 centros espíritas. Nós fazemos muito mais do que o SUS. Pegando por baixo. Então é uma grande contribuição social que estamos fazendo. Social. Então, nós somos chamados a olharmos a mediunidade sob a perspectiva espírita e a partir dessa janela nós somos honrados com o Espiritismo e somos responsabilizados para fazermos o melhor uso, o uso mais adequado da mediunidade, porque temos mais conhecimento. E aquele que foi mais dado, aquele será mais exigido na fala evangélica de Jesus. Chegamos ao final deste momento, mas na verdade, este é apenas o início da sua jornada. A mensagem principal,
reconhecer o dom da mediunidade é maravilhoso, mas saber usá-lo com responsabilidade, humildade e amor é transformador. Você que escuta agora, aceite o chamado, coloque-se disposto, estude, participe, sirva. Sobretudo, lembre-se de que você não está sozinho, existe uma espiritualidade amiga, existe orientação, existe missão. Você não está aqui por acaso. Cada palavra ouvida, cada insight despertado, faz parte de um grande propósito maior. Se você se sentiu tocado, não guarde para si. Compartilhe essa mensagem com alguém que também sente o chamado. Deixe nos comentários o que ficou em seu coração. Inscreva-se, acompanhe os próximos vídeos, fortaleça-se na obra. Que a luz e a paz estejam com você agora e sempre.